Olá, eu sou o professor Giovanni José da Silva e, para além dos títulos acadêmicos que possuo, gosto mesmo de ser chamado de professor. Atualmente vivo no estado do Amapá, na capital, Macapá, onde, além de ministrar aulas nos cursos de História, Direito, Pedagogia, Licenciatura Intercultural Indígena e Profhistória, mestrado profissional em Ensino de História na Unifap, Universidade Federal do Amapá, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Teatro. Eu este ano sou calouro, ou bicho, como vocês costumam chamar aqueles que entram na universidade. E nesse caso, se eu tenho realmente algo, ou tive algo a aprender com os indígenas, foi justamente o fato de que não somos especialistas em nada ou quase nada. Na verdade, devemos buscar sempre a aprendizagem. E é o que eu tenho feito ao longo da minha carreira. Eu sou graduado em História, licenciado, sou também licenciado em Letras Espanhol, tenho 2 especializações, uma em Antropologia, outra em Metodologia do Ensino das Línguas Portuguesa e Espanhola, tenho mestrado em História, com uma pesquisa sobre História Indígena, tenho um doutorado em História também, pesquisando a História Indígena, e finalmente, nos últimos anos, realizei 2 estágios de pós-doutorado, um deles em Antropologia e outro em História. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse lugar, que é o de conferencista, na abertura do curso de especialização Mundos Nativos, Saberes, Culturas e História dos Povos Indígenas, curso que é oferecido pela Universidade Federal de São João del Rei. E antes de dar prosseguimento a esta conferência, ou melhor, a esta conversa, e eu espero que ela seja uma conversa profícua, fértil, e que possamos, para além dela, trocarmos ideias e conversarmos mais e mais, eu quero agradecer a coordenação do curso de especialização na pessoa da professora doutora Maria Leônia Chaves de Rezende pelo convite. Para mim é, sem sombra de dúvidas, uma honra ocupar esse lugar e compartilhar com vocês que me assistem saberes e fazeres das culturas e das histórias indígenas. Como lhes disse antes, prefiro ser chamado de professor, ou, como se diz em Cajuel, na língua dos indígenas Cajuel, um Inikatinakanahá, aquele que sabe que sabe. E foi nessa condição de professor que vivi no Pantanal de Mato Grosso do Sul por 8 anos, lecionando para indígenas na educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Eu dividi a minha fala, a minha conferência, em 3 momentos. Eu dei um título a ela de Histórias e Culturas Indígenas no Brasil, Passado, Presente e Futuro dos Mundos Nativos. E eu espero que durante a minha fala ninguém durma e que ela não seja uma fala aborrecida. Eu tentei aprender com os indígenas, sobretudo os indígenas Cajuel, os meus memés, ou os meus vovozinhos, vovozinhas, como contar histórias. E aqui eu vou me dedicar a contar histórias. Como eu disse, eu dividi a minha fala em 3 momentos: o passado, o presente e o futuro dos mundos nativos. E o que é que eu estou entendendo por mundos nativos?
Então vamos começar colocando um pouco de ordem nessa conversa. Aqui na Unifap, no meio do mundo, porque Macapá é cortada pela linha do Equador, eu costumo dizer aos meus alunos de História e Culturas Indígenas que nós criamos uma série de estereótipos a respeito das populações indígenas. Nós não sabemos tanto quanto gostaríamos. Nós não sabemos, por exemplo, um número sequer aproximado de quantos indivíduos viviam no que depois foi chamado de Américas, quando da chegada dos europeus, seja em 1492, com Cristóvão Colombo e seus homens, seja com Pedro Álvares Cabral em 1500. Aliás, ali já começaria um primeiro equívoco, pensando ter chegado às Índias com seus marinheiros, com seus marujos. Cristóvão Colombo nomeou aqueles a quem encontrou de índios. E essa palavra, ela atravessou os séculos e chegou até nós como que para reduzir todas as culturas indígenas a uma coisa só. É como se todos adorassem Tupã, dormissem em redes, falassem tupi e se abrigassem em ocas. Muitos de nós traz essas imagens, né? Muitos de nós trazemos essas imagens desde a educação básica, o que nos permite fazer a primeira consideração. O que é que nós, eu e cada um de vocês que me assistem, entendemos por índio, ou melhor, por indígena? E aí não confundamos uma palavra com a outra. Embora elas sejam parecidas, semelhantes nos seus sons, indígena é uma palavra do latim que nada tem a ver com as Índias e que significa habitante original, habitante do lugar, nativo. E é essa palavra que eu prefiro utilizar. Mas voltando à pergunta, o que é que nós entendemos por indígena? E aí não vai demorar muito para aparecerem os preconceitos, os estereótipos, os estigmas que nos foram inculcados pelo ambiente escolar principalmente, mas também pelos filmes, os filmes de mocinho e bandido, em que invariavelmente os mocinhos derrotavam os indígenas malvados, feios e sujos. Muitos de nós devemos nos lembrar de como na infância éramos fantasiados de índios, com penas na cabeça, cocares de cartolina, tangas feitas de estopa, enfim, tudo isso ajudou a construir uma imagem, a imagem de que o indígena pertence ao passado, de que havia um índio genérico colonial e que, portanto, eles teriam ficado para trás. Ou seja, os seus remanescentes deveriam, agora, no século XXI, apresentar as mesmas características, as mesmas condições do que seus antepassados. Caso contrário, não estaríamos nos referindo a indígenas de verdade, e sim a imitações. Nada mais falso pensar assim, nada mais equivocado, uma vez que nós tivemos aí mais de 500 anos de contato entre as populações indígenas e os europeus, os negros e negras escravizados e, com o passar do tempo na história brasileira, com imigrantes de outras partes do mundo. Ou seja, quando olharmos para o passado das populações indígenas, não devemos nos esquecer
das guerras, chamadas muitas vezes de justas, porém bastante injustas, ou guerras santas para o extermínio das populações indígenas. Não devemos nos esquecer da escravização de inúmeros indígenas. Vamos pensar, por exemplo, num estado como São Paulo, que deve, e muito, de toda a sua pujança econômica, à escravização de populações indígenas, inúmeras e distintas populações indígenas. Então, para nós pensarmos que esse passado ele precisa ser visitado e precisa ser revisto. Em geral, pensamos nas populações indígenas como aquelas que estariam no cenário do descobrimento. E depois disso desapareceriam, ou aquelas mais insistentes deveriam ser reduzidas a missões, especialmente as jesuíticas, ou ainda absorvidas em meio à população. É muito comum que muitos de nós falemos uns aos outros: eu tive uma avó que foi pega a laço, e etc. Essa conversa ela é muito escutada, né, por muitos de nós, pelo Brasil todo. Aqui no Amapá também se fala dessa maneira. E muitas vezes são histórias bastante fantasiosas, porque elas remetem a uma ideia de que o lugar dos indígenas é no meio do mato, e para ser laçado, para ser caçado como um bicho, e que deveria, portanto, servir àquele que era considerado ou se considerava civilizado, superior e, portanto, o verdadeiro dono da terra e das pessoas. Aqui também, falando sobre o passado, já vai um recado a todos. Cuidado com essa conversa de que essa terra tinha dono e os donos eram os indígenas. Bom, se pensarmos como alguém que tem no seu horizonte a propriedade privada da terra, podemos falar em donos, mas o fato é que as populações indígenas, que, como eu já disse, não sabemos quantas eram quando da chegada dos portugueses e espanhóis às Américas. Essas populações não tinham a ideia de propriedade. O que elas sabiam fazer e sabem fazer até hoje é um uso, um manejo ecologicamente equilibrado da terra, mas em tempos pretéritos, no passado, não havia essa ideia de que nós somos os donos da terra e aí chegaram os invasores, porque senão colocaremos todos, no mesmo foco, que é essa ideia de que se temos terras, temos que ter donos para elas. O que os indígenas sempre desejaram foi obter da terra os frutos necessários para a sua sobrevivência. E quando nós falamos em sobrevivência, não é uma sobrevivência apenas no plano físico, mas também e sobretudo no plano espiritual, que aqui eu não vou reduzir à cosmogonia dos grupos, mas vou me referir também à esfera cultural. E aí nós temos que tomar muito cuidado também com essa palavra cultura. Pois bem, então as imagens que nos chegam do passado, elas foram construídas ao longo dos séculos. E é interessante notar que muitos professores de história, principalmente, eu lido com eles o tempo todo, se utilizam de imagens do século XIX para mostrar como teriam sido os primeiros anos de contatos entre indígenas e não indígenas.
Então são muito famosas as pinturas que nós vemos em livros didáticos, por exemplo, se referindo às populações indígenas, né? Figuras, desenhos, aquarelas, enfim. Tudo isso acaba por compor o imaginário de que indígena é coisa do passado e que as atuais populações, portanto, elas não estariam em consonância com aquilo que se espera de um indígena verdadeiro, né? Então, muitos de nós nos perguntamos, mas aquele que não fala mais uma língua indígena, aquele que já não exibe mais os chamados sinais diacríticos ou sinais da diferença, eles mereceriam ser chamados de indígenas hoje? Então aqui eu inicio a segunda parte da nossa conversa, que é sobre o presente. E aí sim nós temos muitos dados, alguns deles alarmantes, outros que nos enchem de esperança, e é sobre esses que eu vou falar especialmente. Muito bem, no século XX, na metade do século XX, no início dessa segunda metade do século XX, nós tivemos um trabalho muito interessante no Brasil, que depois se transformou em livro, chamado Os Índios e a Civilização, do antropólogo Darcy Ribeiro. Ele fez um trabalho para a Unesco e constatou que muitas etnias indígenas, é assim que eu vou me referir, etnias, depois eu explico por que não tribos, muitas etnias indígenas, elas teriam desaparecido na primeira metade do século XX, e que isso dava um prognóstico um prognóstico terrível para essas populações, ou seja, de que havia uma ideia de uma progressiva e inexorável extinção dos mundos nativos. Ora, felizmente Darcy Ribeiro se equivocou ao dizer isso. E é claro que naquele momento, há 60 anos atrás, ele tinha motivos para dar esse prognóstico fatal. O fato é que realmente na primeira metade do século XX, muitas populações foram exterminadas. Eu chamaria aqui a atenção, por exemplo, já que estamos em Minas Gerais, para a situação do interior de São Paulo, que afeta também os indígenas de Minas, que foi a construção da Estrada de Ferro noroeste do Brasil, que acabou por aniquilar ou praticamente exterminar grupos inteiros que viviam no interior do estado de São Paulo e também ao sul de Minas Gerais. Então, nós temos que pensar aqui o quanto foi difícil para essas populações sobreviverem no tempo e nos espaços em que acabaram reduzidas. Muitas delas, hoje em dia, há menos de 10 pessoas. Estou aqui pensando, por exemplo, no grupo Avá, que é um grupo de indígenas que vivem hoje entre Goiás e Tocantins. Então, para nós pensarmos juntos em como as mais de 250 etnias que sobreviveram lutam com grandes dificuldades e contra os interesses de inúmeros setores da nossa sociedade, que não se restringem apenas a grandes latifundiários, por exemplo. Nós temos que pensar também em como as mineradoras, em como grandes empreendimentos cobiçam as terras indígenas. Por exemplo, pensemos no caso dos Guarani em São Paulo capital, eles que já dominaram o cenário étnico
do antigo Planalto de Piratininga e que hoje lutam com dificuldades para manter as poucas e pequenas porções de terra em que vivem. Então, recapitulando, no presente nós temos mais de 250 etnias. Isso são dados do Instituto Socioambiental, que é uma organização não governamental que a cada 5 anos atualiza esses dados. Eu não vou aqui me deter nos dados do IBGE sobre o número de etnias, que ele dá como pouco mais de 300, porque há problemas na coleta desses dados. Mas o número revelado pelo censo de 2010 é um número bastante interessante. Nós temos quase 900 mil pessoas no Brasil autodeclarando-se indígenas, o que representou aí um aumento demográfico muito grande, se nós pensarmos que em 2000, no censo de 2000, o IBGE apontava pouco mais de 1/3 desse valor, ou seja, 300 e poucas mil pessoas autodeclarando-se indígenas. Alguns aí que estão me assistindo devem estar se perguntando, bom, o que aconteceu nesse período de 10 anos? As pessoas resolveram inventar que eram indígenas e então quando o recenseador passou na sua oca, eu estou usando aqui uma expressão evidentemente estereotipada, então a pessoa passou a dizer que era indígena por algum interesse? Não, absolutamente. E também isso não é invenção de antropólogos. O que acontece, e o que aconteceu, foi que as políticas públicas lançadas desde o final dos anos 1990 e melhoradas, ampliadas a partir dos anos 2000, elas permitiram que um maior número de pessoas se manifestasse sem medo com relação ao seu pertencimento étnico, à sua identidade étnica. E isso então permitiu que mais e mais grupos se revelassem. Por outro lado, grupos que se mantinham ou mantiveram durante muito tempo ocultos sob identidades não indígenas, como é o caso, por exemplo, de grupos que hoje se revelam na Bahia, estou aqui pensando nos Tupinambá de Olivença, por exemplo, ou mesmo grupos que permaneceram durante muito tempo escondidos em meio a outros grupos étnicos, tais como os Quiniquinal de Mato Grosso do Sul, que vinham fugindo dos não indígenas desde o final da Guerra do Paraguai. Nós estamos próximos de completar 150 anos do final da guerra. Imaginem o que é para uma população como os indígenas Quiniquinal fugirem dos não indígenas e da violência, da extrema violência de fazendeiros e de outros que se apoderaram de suas terras e vinham fugindo há pelo menos 150 anos. Então, tudo isso mostra que nós vivemos um período em que é possível, sim, que esses mundos nativos, com seus saberes, suas culturas e suas histórias, possam ser mais bem conhecidos pela população não indígena e que essa população não indígena ajude a respeitar, a valorizar, a preservar, a cuidar, porque isso tudo corresponde a um imenso patrimônio histórico, artístico e cultural do nosso país. Representa uma riqueza daquilo que fomos, daquilo que somos e daquilo que queremos ser. Então, muito importante que nós tenhamos isso claro. Este curso de especialização, ele representa também um passo importante no reconhecimento dessa alteridade que ficou durante muito tempo obliterada, ou seja, esquecida de propósito, seja
por interesses financeiros, seja por outros tipos de interesses, enfim, é uma presença que precisa estar mais nas escolas, nas universidades, na televisão, nos livros didáticos especialmente, que continuam reproduzindo estereótipos, preconceitos e estigmas. E quem são esses nossos contemporâneos? Quem é o indígena do tempo presente? Então, vamos pensar em termos de Brasil. Como eu já disse, nós temos aí pouco mais de 250 etnias distribuídas em todos os estados da federação. Então, nós não temos nenhum estado da federação, nem sequer o Distrito Federal, onde não haja a presença indígena. Evidentemente que esses grupos, eu vou citar alguns de Minas, por exemplo, como os Krenak, os Machacali, os Chacriabá, os Pataxó, eles não exibem mais as mesmas características que seus antepassados. Muitos membros que pertencem a esses grupos falam somente português, vão à igreja ou ao templo, possuem religiosidades diversas, mas não deixaram de ser indígenas. E como assim, professor, não deixaram de ser indígenas? Porque, para mim, se já veste roupa, fala português, faz crediário numa loja para comprar móveis e eletrodomésticos, esse daí, para mim, já não é mais indígena. Ora, reveja seus conceitos e seus preconceitos. Por que são indígenas? O que define alguém como indígena? São duas as principais características que nós chamamos na antropologia de adscrição. Então são duas as características. E que características são essas? A primeira, o indivíduo se autorreconhece como indígena. Ele diz: eu sou indígena e pertenço a tal etnia. Vamos pegar o meu caso. Não, eu não sou indígena, ou pelo menos não me reconheço como tal. Porém, eu sou descendente de indígenas por parte de minha mãe. Minha mãe é uma mulher que foi criada na fronteira do Brasil com o Paraguai, e minha avó, meus bisavós são todos descendentes, os maternos são todos descendentes do que no Paraguai chamamos de Guarani Kaiowá, e é um grupo que nós temos aqui no Brasil. Eu falo Guarani com a minha mãe, com os meus tios, enfim, com os meus primos, e só que nada disso me faz me reconhecer como indígena. Eu não fui criado em meio a outras pessoas que se reconheciam como indígenas, até porque a minha mãe se casou com um brasileiro do interior de São Paulo, de Sertãozinho, e eu tenho antepassados ancestrais árabes. Vocês podem perceber claramente pelas minhas feições. Mas veja, a primeira condição é essa, a de se reconhecer como indígena. Mas não basta apenas o autorreconhecimento. Eu, por exemplo, poderia dizer para vocês: sou indígena. E isso não me tornaria, de fato, um indígena. Por quê? Porque a segunda condição dessa adscrição é justamente o reconhecimento por um grupo, o reconhecimento por um coletivo, que diz: sim, ele é um dos nossos. E, em geral, esse reconhecimento coletivo, ele não se dá a partir de laços sanguíneos. Ele se dá, sobretudo, a partir de laços do compartilhar de um mesmo passado, ou de representar esse passado de forma compartilhada. Aqui eu vou contar rapidamente uma historinha para vocês. Uma vez eu estava na aldeia, tinha terminado minhas aulas naquele dia, eu dava aula o dia todo, e aí um Caduel chegou para mim, um jovem Caduel, e disse assim: professor Giovanni, eu gostaria de lhe dizer uma coisa. O senhor sabe falar a nossa língua, que é a língua Guaipuru, o Caduel.
o senhor tem um nome indígena, o meu nome em Caduel é Oyatogoteloco, ou a luz que brilha longe. O senhor tem muito de nós, mas o senhor não é um dos nossos. E é claro que aquilo não me ofendeu nem um pouco, mas eu fiquei curioso para saber por que é que ele não me considerava como um dos seus. E aí eu perguntei a ele, né, para o meu jovem aluno, mas por que é que eu não sou um Edjuadjegui, que é assim que eles se chamam? Caduel foi o nome que nós inventamos para eles. E aí o jovem me disse, porque o seu avô não lutou ao lado do meu na Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança. E é isso, realmente o meu avô, nem o materno, nem o paterno, nenhum dos meus dois avós lutaram junto com o avô do menino na Guerra do Paraguai. E muito provavelmente não foi o avô do menino, mas talvez o avô do avô, enfim. Isso é o que menos importa. Então vejam que aí não havia um laço de identidade que remetesse ao passado. E por isso eu não poderia ser considerado como um deles. Então daqui para frente, antes de você ficar procurando características físicas, né? Eu lembro que eu tinha um aluno branco, muito branco, ele inclusive é o protagonista de um filme chamado Brava Gente Brasileira, que foi gravado na Reserva Indígena Caduel. Eu recomendo a todos que, se puderem, vejam este belo trabalho da diretora Lúcia Murá. Ele é do final dos anos 90, início dos anos 2000. Adeilson, que aparece no filme como um branco raptado pelos indígenas Caduel, um não indígena, ele é indígena, fala Caduel e é reconhecido pelos seus pares como um deles. Ou seja, antes de procurar em características físicas, antes de verificar, mas não fala mais a língua indígena, ou fala a língua indígena, enfim, antes de ficar buscando traços culturais, verifique primeiro se a pessoa sobre quem você tem curiosidade de saber se é indígena ou não, se reconhece como tal, e se há um grupo, um coletivo afirmando que sim, ela pertence a um grupo indígena ou a uma etnia. Está bem? Ainda falando sobre o presente, nós temos agora os indígenas ocupando espaços que outrora eram negados a eles. Eu estou falando, por exemplo, das universidades. Eu mesmo trabalho num cursinho pré-vestibular Enem, junto aos indígenas Caduel. Eles agora ocupam, além dos cursos pré-vestibulares, enfim, eles ocupam as escolas localizadas nas próprias áreas indígenas. Hoje em dia nós temos um número grande de professores indígenas ministrando aulas, mas eu sou de uma época em que não havia professores indígenas ainda formados. E o que eu tenho a dizer sobre isso? Que é com muita alegria que eu vejo membros das populações Wayampi, aqui no Amapá, por exemplo, Wayampi, Caripuna, Palicur, Galimi-Maruor, no Galibi-Carinã, que foram meus alunos na licenciatura intercultural indígena no Iapoque, no extremo norte do nosso imenso país. Eles desejam voltar para suas aldeias depois de formados e trabalhar como enfermeiros, professores, advogados, engenheiros. E talvez alguém aí esteja se perguntando, mas isso é possível? É claro que sim. Mas eles não estarão deixando a sua cultura e sendo aculturados? Claro que não. Tomemos cuidado com essa ideia de aculturação. Ela pode parecer muito sedutora, mas ela não explica nada do que se passa com as populações indígenas no presente. A aculturação é uma ideia torta, equivocada, de que alguém estaria perdendo cultura e ganhando ou adquirindo a cultura do outro. Isso é falso. O que nós temos, sim, é a absorção, a adoção de pautas culturais que não são as tradicionais, né?
por parte das populações indígenas. E especialmente entre os jovens, essa cultura do consumo, ela atrai bastante essa juventude. Mas isso não significa que eles vão deixar de ser indígenas. Nós temos que tomar cuidado com essas ideias, porque muitos de nossos alunos, e nós mesmos, aprendemos assim e idealizamos a figura do indígena. E isso não faz bem nem para nós e muito menos para eles. E é por isso que eu estou me encaminhando agora para a terceira parte da minha conversa com vocês, sobre o futuro dos mundos nativos. E aí eu vou dizer que eu sou um otimista, eu diria que incorrigível. Eu acredito que as populações indígenas viverão pelos próximos 500 anos e muito mais. É só uma força de uma forma de me expressar, né? Esses mais 518 pelo menos, né? Mas não da forma como eu as conheci ou como eu as conheço hoje, e nem da forma como os jesuítas ou os primeiros europeus as encontraram. As culturas, elas se modificam, elas se transformam, e nem sempre para melhor, mas elas mudam. Ainda que muitos de nós quiséssemos nos agarrar à ideia de que haveria uma população que estaria escondida no meio da Amazônia e que pudesse ser, de alguma maneira, a nossa redenção, né? Um lugar paradisíaco, idílico, em que estivessem pessoas ecologicamente corretas, equilibradas. Nada disso existe, a não ser nas nossas fantasias. Eu lido e lidei com pessoas de carne e osso, que tinham suas contradições, como quaisquer outras pessoas, que também destroem a natureza, mas não no ritmo, na velocidade e nem com a ganância com que nós destruímos. Nós precisamos aprender com as populações indígenas. E nesse momento político que vivemos em nosso país, sabemos que o futuro próximo parece que não será bom para essas populações. E o que podemos fazer em relação a isso, em relação a essas ameaças? Ameaças aos direitos arduamente conquistados pela Constituição Federal de 1988, essa que completa neste ano 30 anos de existência. Nós podemos nos informar, nós podemos nos formar e informar a outros mais e melhor. É isso que eu sempre digo àqueles que me perguntam por que eu estudei tanto. Eu tenho 46 anos de idade, são 27 anos dedicados ao estudo da história das populações indígenas, dos mundos nativos, dos saberes, das culturas e das histórias dos povos indígenas. E eu dou sempre a mesma resposta. Os indígenas têm muito a nos ensinar, especialmente aqueles que não frequentaram, estou falando dos mais velhos, né? Especialmente aqueles que não frequentaram as escolas do antigo SPI, Serviço de Proteção aos Índios, da FUNAI, e que nem foram meus alunos. Esses, então, possuem uma sabedoria profunda e que é transmitida de geração em geração. Nós temos muito que aprender com eles sobre cooperação, sobre solidariedade, sobre manejo equilibrado do ambiente. Nós temos muito que aprender sobre como contar histórias e não precisarmos tanto de imagens, de figuras, de slides. Talvez alguns estejam assustados, porque estou eu aqui falando há pelo menos 40 minutos com vocês e onde é que estão os slides todos? Eu não costumo usá-los, porque os indígenas me ensinaram que eu preciso desenvolver o poder da palavra, o poder da palavra encantada, o
poder do encantamento pela palavra. Se teve uma coisa que eu aprendi de fato com eles, eu espero ter aprendido, foi isso. Além disso, com os pajés ou xamãs que eu conheci, e eu conheci vários ao longo da minha carreira, da minha vida junto com eles, esses pajés me ensinaram uma coisa que eu considero muito importante, muito especial. Nós precisamos voltar a sonhar, porque é no sonho que nós conseguimos abrir portas e janelas para o mundo que ainda não existe, que é o mundo do futuro. Mas é um mundo que está sendo construído no agora, que começou a ser construído no antes, no anterior, no passado, no que ficou lá para trás. Nós precisamos recuperar esses sonhos, nós precisamos, do jeito que nós sabemos, com a religião ou religiosidade que tivermos, nós precisamos voltar a fazer nossas preces, sejam elas católicas, protestantes, evangélicas, budistas ou xamânicas. Disso depende o nosso futuro e depende o futuro também das populações indígenas. Eu não vejo como dissociar o conhecimento científico, esse que vocês vão adquirir aqui conosco, comigo inclusive. Eu sou o professor, serei o professor do módulo 6 de vocês, dos mundos nativos, saberes, culturas e história dos povos indígenas. Não consigo dissociar esse conhecimento científico do conhecimento espiritual, do conhecimento das culturas, do conhecimento das cosmogonias, das origens de todos nós e de como cada povo pensa isso de uma maneira diferente e bonita ao mesmo tempo. Então, para nós pensarmos que nós não estaremos juntos nesse curso, eu pelo menos não estaremos juntos nesse curso apenas para aprendermos aquilo que a cabeça aprende, né? Mas também aquilo que o coração nos ensina. E eu espero trazer essa sensibilidade, espero ter trazido um pouco dessa sensibilidade para essa nossa primeira conversa, que é essa conferência de abertura. Eu fico pensando, olhando para trás e pensando nisso, do homem que eu já fui, era um menino, do homem que sou hoje e do memé ou vovô que eu vou me tornar no futuro, que ainda não chegou, mas com o qual eu posso sonhar. Sonhemos juntos para que possamos ajudar de fato os povos indígenas de hoje a sobreviver física e culturalmente. Como eu já disse, no momento em que há tantas ameaças e que essas populações parecem cada vez mais vulnerabilizadas, né? Ameaçadas mesmo em seus direitos. O direito, inclusive, e primordial de existir, de ser o que são. Então, há ameaças vindas de todos os lados e nós precisamos nos fortalecer, nos informar, como eu já disse, e nos formar para que outros possam conhecer visões não estereotipadas, visões em que o indígena apareça como protagonista também dessa história, que é a história do nosso país, que é a história brasileira. Eu vou, nesses minutos finais, convidá-los a pensar como é diferente o pensamento indígena. Estou aqui pensando no Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, um antropólogo estruturalista famosíssimo ao longo do século XX, esteve entre os Cadwell, e que chamava isso de pensamento selvagem ou ciência do concreto.
Certa vez eu estava sentado na varanda da escola onde eu dava aulas, e ainda hoje dou aulas nos meus períodos de férias para os Caduel, agora no cursinho, mas naquele tempo eu dava aulas na educação básica, no ensino fundamental e no médio. Era um curso de magistério de formação de professores. E então um jovem aluno, uma criança, se aproximou de mim. Eu estava sentado observando uma árvore que fica em frente à escola, ela existe até hoje, inclusive, e toda vez que eu a vejo eu me lembro dessa história curta, mas tão significativa para mim. Então esse aluno me dizia o seguinte: professor Giovanni, o senhor já, ou Nikati, como eles chamam, né, o prof, Oyato Goteloco, né, Nikati Oyato Goteloco, o senhor está vendo aquela árvore, né, está observando a árvore, viu que vem uns passarinhos atrás das flores dessa árvore? Eu disse sim, são os passarinhos, eles sempre voltam, né, na primavera. E o meu aluno me dizia, me dando uma aula sem saber, dizia, sim, professor, eles voltam a cada primavera. Toda vez que essa árvore se enche de flores, eles estão de volta. São os mesmos passarinhos, mas não são os mesmos. E com aquelas palavras tão singelas eu entendi a importância de se compreender o tempo cíclico, que o tempo não é só linear, não há um progresso contínuo nele. O tempo, ele também é circular, cíclico, ele mescla passado, presente e também, por que não dizer, futuro. Eu espero que vocês possam ter me acompanhado nessa quase 1 hora de conversa, e que tenham gostado desse primeiro bate-papo. Eu vou ficar muito feliz se puder retomar com vocês algumas dessas histórias. Elas me fazem viver, elas me fazem sonhar. Como se diz em Caduel, Eleniotágodo, de um homem para mulheres, e Eleniotágode, de um homem para outros homens. Muitíssimo obrigado. E mais uma vez, à coordenação, o meu muito obrigado pelo convite. Espero que possamos nos ver em breve. Bons estudos a todos. E que possamos fazer valer todos os esforços que foram feitos, realizados, para que esse curso ocorresse. Um grande abraço a todos.